O Cicateca dessa semana finda 2020 com olhar em 2021. Fique atento que daqui a pouco eu vou falar sobre as novidades. O Cicateca pós-Natal termina 2020 realmente com olhar em 2021. Durante esse semestre, no escopo da Atom Studios, o Cicateca trouxe a proposta de falar sobre autores, referências bibliográficas e outros mais assuntos nós tínhamos para falar sobre as exposições, mas infelizmente a pandemia não nos deixou, mas seguimos falando sobre design, sobre comunicação e as inter-relações do design com a sociedade. Falamos de design social, falamos de Walter Gropius, falamos sobre Bauhaus, futurismo, a Werkbund e outros assuntos mais que tinham um escopo dentro da sala de aula, muitas vezes, ou para o mercado, muitas vezes com um olhar um pouco hermético. E nós trazemos isso de uma forma mais fluida, como se a gente estivesse batendo um papo no dia a dia. A ideia surgiu dos alunos e ex-alunos que sempre pediam as referências bibliográficas e cinematográficas que eu cito em sala de aula. E sobre esse F5 que deve haver de assuntos e também sobre as referências bibliográficas que quando a gente se forma, a gente esquece, coloca um pouco de lado. E elas sempre serão importantes, tanto do passado, atravessando o presente e falando sobre o futuro. É daí que a gente entende a ideia de inovação, que tanto as pessoas falam. A inovação acontece agora, mas ela tem uma trajetória para trás. E é disso que a gente vem falando sempre. O Cicateca de 2021 ele vai trazendo algumas novidades bem interessantes. A gente começa falando sobre análise de composição de cartazes. Então, os pôsteres cinematográficos iniciam 2021 e essas análises de composição trazem estratégias de comunicação que, na maioria das vezes, nós, como consumidores, não estamos atentos. Então, é sobre isso que a gente começa falando na semana que vem. Em seguida, fiquem atentos, a partir de segunda-feira nós temos lives pelo meu Instagram, Cica Cavalcante, onde eu falarei algumas pitadas sobre coisas que acontecerão para fevereiro. Vão ser lives diárias sobre vários assuntos que pertencem ao universo do design e eu acredito que vocês vão curtir bastante, porque tem assuntos que têm ramificação para todos os lugares e essas inter-relações do design com a sociedade que se finda com uma proposta para fevereiro. Então, fiquem de fato atentos, porque nós vamos trazer muitas novidades, um escopo diferente do Cicateca para 2021, mas sempre tendo a realidade como pano de fundo. Ou seja, esses livros que eu tanto comento com vocês aqui e todas as referências que eu trago, vêm de muito estudo, vêm de desdobramentos, referências e que são sólidas para a criação e para a estratégia. Esse olhar atento ao que acontece no mercado está completamente dentro do trabalho da Atom Studios no momento que a gente fala de design de produto, design de serviços, as outras ramificações que existem em design e inclusive no Cicateca. O Cicateca começa com pôsteres de filmes, mas ele vai falar de UX design, de arquitetura de informação, de figurino, de composição, de cor, de tipografia, nas mais variadas plataformas. E é isso que a gente tem que ficar atento. O designer que tem esse F5 é o designer que continua a produzir em sociedade. Não se é criativo de uma hora para outra sem ter um background suficiente para ser criativo. Então, para ser criativo, precisa-se estudar. E é disso que a gente vai trabalhar o semestre e o ano de 2021, trazendo essa palavra tão recorrente social no design, que é falar de inovação, mas com uma base realmente sólida para falar de inovação. Eu acho que quem me conhece como professora sabe o quanto eu falo do abuso dessa palavra inovação e quanto ela é recorrente de forma a mostrar muitas vezes algo que não é uma realidade. E o Cicateca e a Atom Studios têm um compromisso de trazer para você essas bases sólidas sobre o que é de verdade inovação, de onde ela vem, por onde ela passa e onde ela de fato é demonstrada e os problemas e viabilidades que ela proporciona socialmente. Então, a gente nunca deixa de observar isso holisticamente, amplamente, para trazer isso para você.
esse viés crítico que o Cicateca e a Atom Studios têm, ele continua muito mais apurado em 2021. Nós não paramos em nenhum momento, as pesquisas continuam, o trabalho continua, e de janeiro para fevereiro a gente tem novidades quentes que a Sica vai trazer. Fiquem atentos, um ótimo final de ano para todos, muita saúde, nada de aglomeração, fique em casa para estar atento comigo em 2021 a todas essas novidades. Um beijo, feliz ano novo!